Quando nós cantamos o hino Deus, Ele é fiel, tem uma frase que diz: o que preciso tem sempre provido. Irmãos, imagina só que Deus proveu para nós a salvação do Espírito. E estamos vendo nessa conferência tudo que Deus preparou para nós por meio de Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Portanto, irmãos, muito mais o Senhor cuidará do nosso corpo. Não precisamos ficar ansiosos pelo que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Se Ele cuida no nosso espírito e durante toda a nossa vida Ele preparou tudo para a nossa salvação da alma, muito mais, Ele não vai descuidar do nosso corpo físico, de tudo que nós precisamos, Ele tem provido e proverá. Portanto, irmãos, não ande ansioso por coisa alguma, mesmo no momento da crise econômica. Irmãos, nós não sofremos influência por isso, porque nosso Deus é fiel. Amém. Importante, irmãos, nós continuarmos a contribuir para o progresso do Evangelho. Sejam fiéis no sócio do Evangelho, sejam fiéis nas ofertas. Irmãos, não se preocupem que Deus proverá. Tudo que a obra precisa, a igreja precisa, Ele vai pôr dinheiro na sua mão para você também participar desta graça. Amém. Jesus é o Senhor. Ontem eu comecei a reunião com Romanos 11:33. E hoje vou começar com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, é para a nossa glória. Quando fala da nossa glória, irmão, está implícita a nossa salvação da alma. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ó Senhor Jesus. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem anímico, almático, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. E Paulo logo em seguida ele fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças,
como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmãos, mas eu creio que nós aqui já podemos começar a comer do alimento sólido. Porque lá em Hebreus, Paulo fala da mesma maneira, se consideramos como o autor do livro Hebreus, sendo Paulo, né? Ele fala no capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, irmãos, essa conferência, nós estamos de um lado falando para um público geral, para todos serem alimentados, conhecerem os princípios de Deus, da maneira como Deus tem preparado para a nossa salvação plena, maravilhosa. E por outro lado, nós estamos dando um alimento sólido para aqueles que suportam, né? Já pelo tempo decorrido, já deveriam poder suportar alimento sólido. E nós precisamos desse grupo de pessoas na igreja que esteja puxando maturidade em todas as igrejas, para que o Senhor possa usar sua igreja de uma maneira ainda melhor, né? Então essa é a nossa intenção nessa conferência. E eu, já que estou no livro de Hebreus, eu quero dizer para vocês, irmãos, que tudo que nós estamos falando, o livro de Hebreus é um livro essencial. O livro de Hebreus, se eu contar um segredo para você, e você agora começar a ler o livro de Hebreus com esse foco, o livro vai se abrir para você. O livro de Hebreus, ele trata de Deus, trata minuciosamente, detalhadamente, de como Deus preparou seu Filho, Jesus Cristo, especialmente na sua humanidade. Ele preparou, aperfeiçoou por meio de sofrimentos. Ele também fez Jesus ir em iguais condições na humanidade que eu e você. Se ele não tivesse vindo com as mesmas condições da humanidade como eu e você, só que sem pecado, irmão, não teria como hoje nos salvar. Se ele já veio a um nível superior, ele não tem como nos ajudar em nossas fraquezas. Portanto, ele também estava sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ele também foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados. Ele também teve de aprender a obediência, que eu disse, retornar o homem de volta à autoridade de Deus. Como homem, ele teve de aprender também obediência. Quer dizer, ele também como humanidade começou do zero. Mas Deus detalhadamente, cuidadosamente, minuciosamente preparou essa humanidade, elevada pela vida divina que nele estava, e levou a um estágio da perfeição da humanidade. E essa humanidade perfeita, elevada pela vida divina, está nas entranhas de Cristo, está no nosso espírito. Hoje nós temos acesso a isso. E o livro de Hebreus, irmãos, é maravilhoso e trata minuciosamente isso. Se vocês voltarem a ler, vocês vão ver, o livro vai se abrir para vocês. Para começar, os judeus tinham conceito muito elevado com relação aos anjos. Eles respeitavam demais, honravam demais os anjos. Porque no Antigo Testamento eram os anjos que apareciam a eles para falar da parte de Deus, não é?
Então, para eles, anjos estão num estágio superior ao homem. Mas Deus quer mostrar para os hebreus que o centro da vontade de Deus não está com os anjos, está com o homem. Por isso ele começa assim, havendo Deus, eu não tenho tempo, mas assim eu vou ter que relatar um pouco, gastar um pouquinho de tempo nisso, para abrir o livro de Hebreus para você. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e dessas muitas maneiras também houve Deus falar por meio de anjos, certo? Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quando ele fala o Filho aqui, irmão, não é Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que era Filho do homem, que Jesus foi recebido como Filho de Deus depois, tá? Então é importante ver a humanidade, o lado humano, o ser humano de Jesus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, Jesus homem. Ele é o resplendor da glória de Deus, da glória e expressão exata do seu ser. Essa expressão exata, claro que isso já se refere à sua divindade, do seu ser, é da sua substância, da sua natureza. Então Jesus Cristo é a estampa exata, é o selo exato, né, da substância de Deus, da natureza de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Quem fez a purificação dos pecados é Jesus homem, e assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quer dizer, vocês veneram muito anjos, mas eu vou dizer para vocês, Deus, Ele quer o homem. O homem tem um lugar muito especial na economia de Deus, no plano de Deus, no coração de Deus. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e eu hoje te gerei? Quando que esse homem foi gerado? Filho de Deus. Na sua ressurreição. Na ressurreição de Jesus foi gerado um filho primogênito, porque logo em seguida diz, eu lhe serei pai e ele me será filho, e novamente ao introduzir ao primogênito, o primogênito no mundo diz, e todos os anjos o adorem, né? Então, quando introduziu o primogênito, é o Jesus homem. Na ressurreição, Deus lhe disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Ele se tornou o filho primogênito. Por quê? Ele é o filho mais velho de todos nós. Deus tem de levar-nos, todos nós, irmãos, seguindo a esse primogênito, também a glória. Portanto, irmãos, aqui ele põe muito bem a ordem das coisas. O homem, por meio de Jesus Cristo, foi alçado a uma posição extraordinária de ser herdeiro de Deus, e os anjos são os serviçais, são os ministros para servirem ao homem, até nós sermos entronizados. Ainda quanto aos anjos disse, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Deus vai dar definitivamente, irmãos, esse trono para o homem que se tornou filho de Deus. Não é maravilhoso? Cetro da equidade, o cetro é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto o enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Qual dos anjos Deus disse que irá sujeitar todas as coisas? A nenhum. Mas ao homem ele disse isso.
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você ainda tem dúvida de que você tem um lugar especial no plano de Deus? Portanto, irmão, não se preocupe com o que vai comer, o que vai beber, o dinheiro que falta, né? Não se preocupe. Deus predestinou você a herdar a salvação. Os anjos servem a você. Você herdará a salvação. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição de Espírito Santo, segundo a sua vontade. Agora sim, ele entrou no assunto do reino. Pois a qual dos anjos, não foi a anjos que sujeitou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando? Tem um reino que está em jogo. Quem que vai assumir esse reino? Não é para os anjos. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Irmãos, é ao homem que Deus vai sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, esse porém é importante. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. As coisas ainda não estão sujeitas ao homem, porque o homem ainda não está sujeito a Cristo. Estamos nesse processo. A salvação da alma é fazer com que nós, homem, na igreja, aprenda a obediência e esteja sujeito a Cristo, ao encabeçamento de Deus. E assim, por meio da igreja, Deus, no final dos tempos, Ele encabeçará todas as coisas. No milênio será um reino da justiça e da paz, onde Ele terá domínio sobre tudo. Mesmo que no final Satanás será solto no reino milenar, fará sua última rebelião, Deus julgará e lançará Satanás e os seus seguidores definitivamente para o lago de fogo. Ali então será lançado o último inimigo, que será a morte. A partir daí, irmãos, não haverá mais nada que não esteja sujeito a Cristo, sujeito à igreja. Todas as coisas e toda a criação, todo o universo estará sujeito ao domínio de Cristo, ao encabeçamento de Cristo. E no final do milênio, Cristo também entregará esse reino ao Deus Pai. E Ele mesmo se sujeitará ao Deus Pai, para que Deus seja tudo e em todos. Irmãos, assim termina a nossa história maravilhosa, e nós vamos ser sacerdotes e reis de Deus para todos sempre. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, veja você como é importante esse processo da salvação da alma. Porque sem esse processo da salvação da alma, não vamos chegar lá. E para que haja sucesso nesse processo da salvação da nossa alma, da cura da nossa alma, transformação da nossa alma, é importante Jesus ter feito uma boa tarefa completa, ter preparado uma humanidade que nós precisamos para o dia de hoje. Então é isso que eu quero falar nesta mensagem. Então, só continuando mais um pouco, que aqui tem coisa importante. Versículo 9.
Vemos, todavia, que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, mas aqui já está se referindo a Jesus. Anteriormente ele falava de homem, mas aqui já é Jesus, especificamente Jesus. Ele também foi feito como homem, pouco menor que os anjos. Por causa do sofrimento da morte, quer dizer, por causa da sua morte na cruz, o sofrimento da morte foi a parte culminante dos seus sofrimentos, tá? Então, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Irmãos, até a sua morte é para ele salvar nossa alma, sabia disso? É para ele provar a morte por todo homem. Ele precisava provar a morte por nós. Quer dizer, o nosso velho elemento da velha natureza humana da alma precisa morrer. Por isso ele provou essa morte por nós. Continuando, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então era necessário que Jesus fosse aperfeiçoado para que houvesse uma humanidade adequada para nos socorrer hoje. Porque nós, ó Senhor, nossa alma, eu já comentei ontem, ela é muito falha. Ela foi muito contaminada, muito corrompida. Nós não temos uma alma adequada para fazer a vontade de Deus. Então Deus preparou a humanidade de Jesus, desde o zero, através do sofrimento. Através dos sofrimentos, através também das tentações, ele passou por todas as tentações, ele também passou por todo tipo de tribulação, sofrimento e perseguição, para que ele finalmente a humanidade dele fosse preparada para nós. Então vamos continuar aqui, ó. Agora eu vou ganhar um pouco de tempo. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem um poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quer dizer, irmãos, para ele desbloquear-nos, nós estávamos debaixo de uma escravidão. A escravidão do diabo, aquele que detém o poder da morte. E todo homem, irmão, tem medo da morte, não tem? Todo homem tem medo da morte. Por exemplo, lá no Extremo Oriente, não sei se vocês sabem que eles são extremamente pagãos. E eles compram, aqui também tem, né? Compram aquelas moedas de oferecer para os demônios e para os deuses falsos. E eles compram moedas e nas curvas perigosas, onde morre muita gente em acidente de carro, eles compram aquele dinheiro e jogam dinheiro para os diabos para não levarem a vida deles. Tem medo de ir morrer naqueles pontos perigosos. Não sei se vocês sabem dessa história. Ali eles acontecem muito. E eles adoram também diante de uma imagem e queimando o dinheiro, como que pagando suborno para não levarem a vida deles. Então é assim que o homem fica. E você talvez, né, nesse país aqui não tem esse costume, mas também tem o mesmo tipo de pavor da morte, né, com seus sempre pedindo a favor dos santos, né? Que te ajudem, né? Que te guardem. Irmão, é o mesmo princípio, certo? Então nós, graças ao Senhor, irmãos, ele tinha que quebrar esse bloqueio. Ele crucificou o diabo na cruz, né?
Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. E nós não precisamos mais ficar sujeitos a essa escravidão. Por isso, evidentemente, olha só o versículo 16, coisa maravilhosa. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por quantas vezes nós erramos, ainda temos o caminho do perdão. Os anjos erraram uma vez, não tem mais chance de arrependimento. Vocês sabiam disso? Irmãos, nós somos um povo, uma raça privilegiada. Nós todos os dias erramos. Todos os dias nós falhamos com o Senhor. Mas todos os dias nós podemos nos arrepender. Nós todos os dias sabemos que Ele é cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Temos um perdão da parte dEle, desde que haja sinceridade no nosso coração. Portanto, irmãos, por isso Ele preparou, Deus fez esse trabalho todo para preparar uma salvação, não é só de uma vez por todas, mas todos os dias pode nos ajudar, pode nos socorrer. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Veja como é importante isso. Ele se tornou semelhante a nós, a cada um de nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Os irmãos entenderam ou não? Eu fiz questão de ler esses 2 capítulos completos para abrir para você o livro de Hebreus. Continue em casa a ler, esse livro está aberto para vocês. Deus preparou em Jesus uma humanidade perfeita, elevada pela vida divina. Eu não canso de repetir isso. E que essa humanidade é capaz de socorrer você em todos os momentos em que você precisa para a salvação da alma. E nós precisamos da salvação da alma. A nossa alma é o nosso calcanhar de Aquiles. Sabia? Nosso ponto fraco está na nossa alma. Ó Senhor, mas o Senhor Deus preparou tudo. O que preciso, Ele tem sempre provido. Amém. Ó Senhor Jesus. Bom, eu não vou poder ler todos os versículos aqui, mas eu vou ler de vez em quando alguma coisa para vocês. Ó Senhor, onde eu vou ler aqui, só para ganhar tempo. Eu vou ler para você, capítulo 4. A partir daí, capítulo 3 e 4, entra na questão de um repouso, o sábado, a boa terra, o descanso. Irmãos, se a gente não se preocupar, não cooperar com o Senhor, para Deus operar logo a salvação da nossa alma, nós vamos continuar vivendo na nossa alma velha, cheia de contendas, murmurações, cheia de problemas, ressentimentos, mágoas, no casamento, na família, na igreja, na vida social, até na nossa luta espiritual, na nossa vida da igreja, enfim, ser cheia de percalços por causa dessa alma velha, esse homem natural. Irmão, nós vamos ficar mais 40 anos no deserto rodando. Irmãos, eu não tenho mais anos para ficar rodando no deserto. Se você tem saudade desse tipo de vida da igreja, irmãos, eu não tenho. Eu quero ir logo para descanso. Mas o descanso é alcançado como? Descanso é alcançado pela salvação da minha alma. Quanto mais, irmãos, a minha alma é liberta dessas coisas velhas da carne, mais eu sou liberto.
Vocês se percebem? Então descanso não é um dia e fisicamente entrar na boa terra. O descanso, irmãos, é um processo. Quanto mais você deixa Deus operar a salvação da alma em você, mais você vai adquirindo porção de descanso. A sua vida vai ter menos conflito, não é? Menos problemas. E embora haja tribulação, problemas na edificação da igreja pode aumentar, mas você vai trabalhar no descanso. Eu não sei quantos de vocês entendem o que eu estou falando isso, mas um dia vocês entenderão, né? Irmãos, porque esse povo, eu já comentei ontem, é um povo murmurador. Viu a mão poderosa de Deus tirando-os do Egito, e durante todo o deserto Deus o conduziu, pensando em tudo. Já pensou, irmãos, de dia tem uma coluna da nuvem que fazia sombras para ele? Já pensou andar no deserto debaixo do sol que castiga? Deus é a sombra, acompanhava aquele povo. E de noite, na escuridão, não tinha direção, não tinha luz, tinha uma coluna de fogo que os conduzia. Não tinha mercado, supermercado para comprar comida, nem plantação, nem campos. Deus mandava a cada dia fielmente maná. Irmãos, a roupa não precisou ir para Magazine comprar. Sapato não envelheceram, não é isso? Deus cuidou de tudo. Mas esse povo só murmurou. Queriam comer carne, reclamou do Senhor. O Senhor então mandou carne por um mês inteiro. Codornizes vieram à porta deles, comeram um dia maravilhoso, churrasco de codorniz. Segundo dia, terceiro dia, uma semana. Oh, Senhor Jesus, tenta comer picanha uma semana, depois 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. No primeiro dia, oh, picanha. Mas 4ª semana, de novo, não aguento mais. Irmãos, é um povo murmurador. Vamos continuar assim nessa vida da igreja? Cheio de picuinhas. Um casamento que até hoje, já depois de tão velhos, o casal continua cheio de picuinhas, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos. Irmão, cheio de calos de relacionamento. Não está na hora da gente sair dessa, irmãos? Amadurecer um pouco mais? Salvação da alma? O problema nosso é a alma. O problema não é outro. O problema é a sua alma. Vamos deixar o Senhor nos salvar. E hoje nós temos tudo, irmãos, na terna misericórdia, nas entranhas de Cristo. Essa humanidade preparada por Jesus, por Deus, passou por tudo que foi necessário, irmãos, para nos dar hoje essa humanidade perfeita no esplêndido de Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Existem. Agora eu vou ensinar a maneira de você buscar esse suprimento. Como é que eu vou viver buscando suprimento para a salvação da minha alma? Eu vou dizer para vocês que você tem 2 alternativas, 2 maneiras de buscar o suprimento da humanidade elevada de Jesus no esplêndido de Cristo, nas entranhas ternas misericórdia de Cristo. A primeira maneira, irmão, todos nós precisamos. Quando nos falta, nós vamos pedir socorro, não é? Num relacionamento conjugal, você está vendo que o seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, está chegando num impasse que não sai daquilo. Um já não aguenta mais outro. Como é que faz? Você precisa, quando você está muito doente, numa emergência, você vai para onde?
pronto-socorro. Está na hora de ir para pronto-socorro. E o Senhor atende você no pronto-socorro. Capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse socorro para a ocasião oportuna é o pronto-socorro, é emergência. Você servindo com os irmãos para essa conferência. Enquanto a gente fala da mensagem, da palavra, você usa o Espírito para ouvir a palavra, maravilhoso. Mas na hora de servir, você tem que usar a alma para servir. Porque você tem que pensar onde colocar cada mesa, né, Toninho? Até para colocar a mesa no lugar certo, onde vai ser o fluxo das pessoas. Isso você vai precisar usar as faculdades da sua alma, vai ter que usar mente, emoção, vontade. A hora que você usa o Espírito, tudo é maravilhoso, amém, amém. Mas a hora que usa a alma, aí eu acho que essa mesa não fica bem aqui, melhor ficar lá, né? Eu acho que o fluxo não está legal assim. A escada, aquela escada deveria ser liberada ou não deveria ser liberada, não é? E começa quando nós precisamos usar alma. E durante o dia, irmãos, na reunião da igreja nós usamos o Espírito, aleluia. Mas no serviço a gente tem que usar a alma. Aí que começam a surgir problemas. E em casa, irmãos, tem jeito, tem as tarefas, não é? Para sustentar, manter uma casa, administrar uma casa, tem que usar as faculdades da alma. Aí vem os problemas. Por isso que tem algumas irmãs que falam, eu queria morar no local de reuniões. Porque o meu marido é maravilhoso espiritual na igreja, né? Porque ele lá só usa o Espírito. Mas chega aqui em casa, tem que, né, me ajudar alguma coisa aqui, aí não dá certo. Irmãos, nós precisamos ser salvos da nossa alma. A nossa necessidade maior hoje é a alma, é a salvação da alma. Não tem como executar nenhum serviço para Deus se não usar as faculdades da alma. Mas se usar a faculdade da alma antiga, vai dar problema. Precisamos então da salvação da alma. Então numa hora dessa, servindo com os irmãos, estamos no impasse. Não concordo com o que ele pensa. Se não concordo com o que eu penso, eu fico irritado. Não aguento mais servir com esse irmão. Nessa hora vai para o pronto-socorro. Hein? Acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele vai te atender. Deus te atende ou não te atende? Ó Senhor Jesus, me tira desse impasse. O Senhor fala, primeiro obedece a mim. Esteja debaixo do meu encabeçamento. Deixe que eu faça a obra. Deixe que eu faça o trabalho. Aí todas as coisas passam em paz. Mas se você insistir em você tomar as rédeas da situação, não vai dar nada certo. Entrega na mão dele. Assim você aprende, não aprende? Mas isso não é suficiente. Você não pode viver de pronto-socorro em pronto-socorro. É necessário, mas não é suficiente. Qual é a outra alternativa? Quem sabe? Deus precisa e Deus quer que a humanidade elevada de Jesus seja aos poucos incorporada na sua alma. Vocês entenderam essas duas maneiras? Uma maneira é buscar socorro numa ocasião oportuna. Outra maneira, irmãos, é no dia a dia a gente ir incorporando a humanidade elevada de Jesus através do crescimento de vida, através da transformação da alma, através da salvação da alma. Irmão, vai chegar um dia, isso eu chamo de maturidade. Por isso eu estou falando de vocês precisam comer alimento sólido.
Não pode só tomar leite, tomar alimento sólido. Aí vocês vão, sem perceber, daqui a alguns anos, vocês não precisam nem fazer força para conviver com as pessoas. A humanidade de Jesus, no esplêndido de Cristo, já está sendo vivida por você, sem você perceber. É disso que nós precisamos. Isso é a salvação da alma. Só que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Isso também não vem de graça. Isso vem por meio de sofrimentos. Mas que sofrimentos? Não é sofrimento você ter roubado um carro. Não é sofrer por ser um malfeitor. É um sofrimento, irmãos, primeiramente pela vontade de Deus, pela casa de Deus, pela edificação da igreja. Em segundo lugar, irmãos, são as tribulações do dia a dia nosso. Não é nada de especial. Aquilo que Deus manda para você saber aproveitar cada sofrimento, cada tribulação, não enxergar, não murmurar como problema, mas enxergar, irmãos, de oportunidade para Deus te amadurecer, Deus incorporar a humanidade de Jesus em você. Eu vou ler Romanos 5 para vocês. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, toda vez que fala a esperança da glória, refere-se principalmente, irmãos, à salvação da alma. Porque o nosso maior problema para alcançarmos a glória, irmãos, é a nossa alma. O espírito já foi salvo, graças a Deus. O nosso corpo será salvo quando o Senhor voltar. Mas, irmãos, esse processo da transformação da alma é que nos impede de alcançar a glória de Deus. É a salvação da alma é que faz você entrar na boa terra. É a salvação da alma é que faz você receber o galardão do reino. É a salvação da alma é que você tem a esperança da glória. Deus vai te glorificar realmente, transformar aquela alma natural em uma alma cheia da humanidade de Jesus. Vocês estão entendendo? Essa é a nossa esperança. Quem tem essa esperança? Estamos aqui, irmão, nessa conferência porque estamos vivendo a vida da igreja, porque essa é a nossa esperança, tem que ser a sua esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero ir para a glória. O autor da salvação, Jesus, capitão da salvação, está me levando para a glória. Esse é o processo da glória que passa pela salvação da alma. Amém, irmãos? E como é que passa? Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, tá certo? É isso mesmo? Nas próprias tribulações. Pô, quando fala da glória, todo mundo quer glória, aleluia. Mas precisa passar pela tribulação? Então, não somente isso, mas também nos gloriamos, tem que se gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmão, se você já passou por alguma situação em que parece que nada vai se resolver naquela hora, você não tem mais forças para mudar aquela situação, você se sente totalmente inútil e impotente na situação, você já esperneou, já usou toda a sua capacidade, você já fez de tudo, mas você se sente totalmente incapaz de mudar aquela situação. Você já se sentiu assim nesse momento? Uma hora dessa, que você tem que fazer? Tem que fazer nada. Você não consegue fazer nada. Aí sim que você entrega na mão do Senhor, não é assim? Geralmente é assim. Quando a gente não consegue mesmo fazer, entrega na mão do Senhor. Você já percebeu que quando o Senhor toma as rédeas,
você não sabe nem de onde vem a salvação da situação, que as coisas depois se resolvem de uma forma tão maravilhosamente que você não sabe o que aconteceu. Isso mostra, irmãos, faz com que você confie mais em Deus, faz você confiar menos em si mesmo. Irmãos, é para isso que servem as tribulações, sabia? A tribulação é para tirar você da confiança da sua capacidade e confiar mais em Deus. E isso te dá mais perseverança. Se você não tem essa experiência de fato, em todas as tribulações você só tem murmurado até o dia de hoje, não produziu nenhuma perseverança em você. Pelo contrário, você em qualquer coisa você desanima. Qualquer coisa eu vou deixar de reunir. Qualquer coisa eu não vou mais servir. Eu vou ficar passivo, eu vou ficar negativo. Irmãos, você não vai ganhar a salvação da alma. Vamos, irmãos, aproveitar cada tribulação para adquirir confiança em Deus e confiar menos no homem. E isso vai produzir perseverança. Vocês sabem que o livro do irmão Dong aqui, ó, o título é Resiliência. A resiliência é a característica de um servo de Deus. O que é resiliência? Ele enxergou que a esperança dele é a glória. Nada vai tirar dele desse caminho, desse rumo. Dificuldades, problemas, ele está sempre determinado. Alguém tenta fazê-lo cair, ele levanta. Abatidos, porém não destruídos. Esse homem perseverante. Do contrário, irmãos, qualquer dificuldade na família, desisto do meu casamento. Desisto de viver a vida familiar. Eu desisto da vida da igreja. Irmãos, não é por aí o nosso caminho da glória. Nosso caminho da glória, irmãos, é enxergar por trás de cada tribulação, Deus está ali, querendo amadurecer você, querendo eliminar seu homem natural e querendo te dar perseverança. E uma vez tendo perseverança, que vem em seguida, a perseverança produz experiência. Irmãos, a experiência vale ouro. Em qualquer segmento profissional, um profissional aprendiz, que tem a ver em comparação a um profissional sênior? É experiência. Talvez nos livros ele estudou a mesma coisa. Talvez esse sênior tenha se aprofundado um pouco mais. Mas, irmãos, o que conta realmente é a experiência ao longo do tempo. Irmãos, graças a Deus, nós passamos por tribulações, ganhamos perseverança. Ganhando perseverança, nós insistimos nesse caminho. E o Senhor nos amadurece. Nós ganhamos experiência. A experiência é útil na mão do Senhor. Experiência útil na economia de Deus. Nós podemos, irmãos, ajudar outros também. E depois da experiência já vai alcançar a esperança. Depois da experiência é a esperança. É isso, né? E a esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Já não foi dado. Essa esperança não foi dada. Quando você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo, você já tem a promessa de ser glorificado e ser levado para a glória, a não ser que você não queira. Se você não quiser o reino milenar, você vai perder como um galardão, mas ainda poderá participar do novo céu, nova terra, da nova Jerusalém. Mas você perdeu um prêmio, perdeu os 1000 anos das bodas com o Cordeiro e também de servi-lo no reino milenar. Portanto, irmãos, vamos buscar a salvação na nossa alma, e não tem atalho.
Se alguém vem dizer que vamos convidar um palestrante maravilhoso, né, que nos mostra o caminho da perfeição do nosso relacionamento conjugal, sem precisar passar por tribulação, não acredite. Não acredite, não existe. O caminho de Deus é este. 2 Pedro 1. Não tem atalho. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Irmãos, nós temos tudo. Deus preparou tudo. Deus nos deu a sua vida. E Deus nos deu a piedade. O que é piedade, irmãos? É o homem poder ter todo o potencial de expressar a vida de Deus na sua humanidade. Isso é piedade. Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nós temos que conhecer. Essa conferência, estou dando esse conhecimento para vocês. Não conhecimento doutrinário, mas conhecer a maneira de Deus trabalhar. Esse conhecimento você precisa ter, porque você foi chamado para a sua própria glória. Ele vai te glorificar, só que passa pela salvação da alma e a virtude, elevar todas as suas virtudes humanas na humanidade, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, as palavras do Senhor nesse sentido são todas promessas. E as promessas, irmãos, de Deus não cairão nunca vazias. Sempre Deus vai fazer se cumprir. Então, irmãos, creia que Deus vai te salvar até o fim. Pois aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa corrupção das paixões que há no mundo, irmão, é a nossa alma caída. É a contaminação da nossa alma. Precisamos ser libertados disso, irmãos, para poder participar. Ou melhor, a participação da natureza divina nos faz livrar dessas coisas. Essa é a salvação da nossa alma. Deus não quer que você viva só de pronto-socorro. Vai ali recorrer a Ele para um socorro em um momento. Isso é necessário fazer. Mas, irmãos, eu espero que você esteja no dia a dia, mesmo quando não está passando por problemas, você esteja incorporando a natureza divina por meio da humanidade de Jesus em você. Amém? Por isso mesmo, agora requer um pouco da nossa diligência. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Irmão, não tem como você pular etapas. Você tem a plataforma da fé. Graças a Deus, quem aqui não tem fé? Todos têm fé, porque nós cremos no Senhor Jesus, né? Nós temos a nossa fé. E a nossa fé, a fé, irmãos, é a plataforma, como plataforma de um carro, ou plataforma de uma estrutura. Em cima dessa plataforma é que você vai edificando, construindo o produto final. Então, a sua fé você precisa acrescentar o quê? A virtude. Irmãos, são essas virtudes que Deus te deu na humanidade de Jesus. E com a virtude, o conhecimento. O conhecimento é o que eu estou dando esses 2 dias para vocês. Não é no conhecimento doutrinário, mas no conhecimento de como Deus opera. Ele precisa que você busque a salvação da alma. E com o conhecimento, irmãos, vem o domínio próprio.
porque você já passou por algumas tribulações, você já passou tendo alguma perseverança, e você já conhece a si mesmo, confia mais em Deus, você começa a ter algo chamado domínio próprio. Isso é importante na humanidade. Que mais? Com domínio próprio vem a perseverança. Você passa a ser mais determinado, chegar até o fim. Não vai nadar e morrer na praia, hein? Vamos chegar até o fim, com perseverança. E com a perseverança você vai adquirir a piedade. Pouco a pouco, irmãos, as pessoas vão ver na sua humanidade, Deus está ali, ó. Deus está sendo vivido por você. Irmãos, isso é o viver. Esse viver atrai as pessoas, muito mais do que uma boa mensagem. Não é mesmo, irmãos? Se as pessoas começam a olhar para você, puxa, seu viver mudou. Não é? Sem palavra você prega o evangelho, sem palavra você ganha as pessoas. A vida da igreja, irmão, daqui para frente será atraída, não tanto pelas pregações propriamente ditas, mas pelas pregações produzidas no nosso viver. Piedade. E com a piedade vem o amor fraternal. Imagina só, irmãos, a gente crescendo, a vida da alma nossa, a alma nossa sendo salva, a tal ponto, irmãos, não estamos aqui brincando de vida da igreja. De fato, irmãos, há um amor fraternal, do amor não fingido entre nós. Né? As pessoas percebem isso. As pessoas percebem quando é um amor meio forçado, não é isso? Meio artificial. Mas quando entra no ambiente, o amor é verdadeiro, o amor fraternal é verdadeiro. Irmãos, não tem um lugar, principalmente nesse mundo está se deteriorando cada vez mais, irmão, não vai existir segundo lugar nesse mundo onde haja uma comunidade vivendo debaixo desse amor fraternal. Não haverá. Nós seremos, irmãos, uma arca de Noé na nossa geração. Vocês acreditam nisso? Embora, irmãos, as coisas estão se degradando de uma maneira tão rápida, moral, a ética, o que se ensinam para nossas crianças é de arrepiar. Não adianta a gente sair lá fora com faixas protestando. Irmãos, o mistério da iniquidade já opera, já está profetizado aqui na Bíblia. As coisas vão acontecer de mal para o pior. Mas, irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos. Nós precisamos cuidar com que aqui dentro, irmãos, haja coisa pura. É uma arca de Noé. O mundo fica lá fora. Aqui dentro, irmãos, nós vivemos uma vida genuína de filhos de Deus. Concorda comigo? Creia em mim. Nem todos concordarão com isso que está acontecendo de corrupção lá fora. E nem certamente são cristãos. Mas um dia, eles vão querer vir para esse ambiente. É ou não é verdade? Só recorrer. Me deixe entrar na arca de Noé também. Eu quero salvar a minha família. Não é? Nossa, eu vou falar isso mais tarde. Bom, então é disso, irmãos, que estamos tratando. E por fim, com amor fraternal, o amor ágape. O amor ágape é mais abrangente. Ama todas as pessoas. Ama até os inimigos, né? Não tem acepção de pessoas. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quem não busca a salvação da alma, irmão, é cego. Não enxerga o que está longe. Todos nós, irmãos, temos que buscar a glória, transformação da nossa alma, salvação da nossa alma, inclusive para viver no descanso, do que continuar vivendo nesse conflito do dia a dia, não é? Irmão, está na hora da gente ser diligente nesse trabalho. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Eu tropecei nisso, eu caí naquilo. Irmão, é tudo infantilidade.
está na hora de a gente lidar com mais seriedade nosso crescimento. Versículo 11 é maravilhoso. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, se você hoje busca incorporar a humanidade elevada de Jesus na sua alma, na sua humanidade, irmãos, não tem outra, não vai dar outra. A sua alma será salva. E a sua entrada para o reino, irmão, será amplamente suprida, porque você aqui na terra já vive no descanso. Você não está mais rodeando no deserto. Que tal, irmão, nós orarmos ao Senhor que rapidamente, numa situação média geral das igrejas, a gente esteja se libertando dessas infantilidades da alma, sendo curado desses problemas da alma, incorporando a humanidade elevada de Jesus. Irmão, de uma forma média, nós podemos já estar entrando na boa terra, ter paz, descanso, embora as lutas vão aumentar. Falando em pregação do Evangelho, é uma luta pela fé do Evangelho, vai aumentar, mas a nossa luta será feita no descanso. Coisas maiores o Senhor nos confiará. Você acredita nisso? Vou citar um pequeno exemplo. Eu falei agora há pouco do nosso ensino básico, eles estão infiltrando com ideologias estranhas, certo? Como fazer contra isso? Não sei. Como é que vai ser no futuro? Se nós, irmãos, se o Senhor dirigir-nos mais para o futuro, a igreja forte, a igreja uma só alma, nós estamos juntos lutando pela fé do Evangelho, promovendo o progresso do Evangelho, avançando com a pregação do Evangelho do Reino em todo lugar, até toda a terra habitada. Quem sabe, irmãos, um dia se fará necessário, nós também temos alguns nossos estabelecimentos de ensino para cuidar da nossa outra geração. Guardar essa geração, irmãos, pelo menos desses ensinos estranhos. Eu não sei como o Senhor vai nos encaminhar, mas se a gente precisar chegar a esse ponto, primeiramente nós precisamos estar mais maduros. Nós precisamos ser de uma só alma. Concorda comigo? Do contrário, cheio de opiniões, não vão fazer nada. Por isso, irmãos, tudo isso, coisas maiores acontecerão, mas antes, irmãos, nós precisamos preparar o nosso caminho. Amém? Voltando para Filipenses. Não consegui falar muito de Filipenses, mas tudo isso é de Filipenses, tá? Paulo foi um exemplo vivo de que ele foi amadurecendo ao longo do tempo. Ele, em 2 Coríntios, ele já tinha passado por muitas tribulações, quando descreveu aquela carta. Vou ler aqui para vocês, 2 Coríntios. Nós temos mais um tempinho aqui, né? Tá. Senhor Jesus. 2 Coríntios. Paulo passou por algumas tribulações, mais do que muitos outros, né? No capítulo 11, versículo 23, ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar.
Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Irmãos, esses sofrimentos extraordinários de Paulo certamente aceleraram o seu processo de amadurecimento. Irmãos, não quer dizer que nós todos vamos passar por isso. Passar por voragem do mar, vamos passar por naufrágio, quase morrer, né, na água ou no ar. Quer dizer, não quer dizer isso. Vamos ser açoitados. Uma vez eu fui ajudar um ex-traficante numa prisão, né, sobre a economia, diz a palavra dele, ficou tão maravilhado que ele falou: eu vejo você um apóstolo de Deus, e essa noite eu sonhei que você será cerrado ao meio. Falei: você vira essa boca. Não necessariamente, irmão, fisicamente nós vamos passar por tudo isso, mas, irmãos, é importante a gente ter esse espírito de que aquilo que sobrevier a nós, irmãos, é para aproveitar para a salvação da alma, aproveitar para amadurecimento. Não é mesmo, irmãos? Versículo 28. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, a tribulação principal, irmãos, é a nossa preocupação pelas igrejas. Amém? Tá. Onde eu quero chegar? 2 Coríntios, Paulo escreveu na sua terceira viagem. Ele, quando subiu, não é isso, para a Ásia, estava em Éfeso, permaneceu 3 anos em Éfeso. No final da sua permanência, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e mandou entregar. O Tito entregou e voltou. E Paulo não aguentou esperar para ver qual a reação, foi tentar encontrar em Troade, não foi? E recebeu a boa resposta que eles receberam bem aquela primeira carta. Paulo achou que foi um pouco pesado demais com eles. Mas depois Paulo foi para Macedônia, Filipos, na região lá. E ali escreveu uma segunda carta. Essa segunda carta é a segunda carta dos Coríntios, isso na terceira viagem, antes dele descer para Corinto. E ali, Paulo sabia que havia alguns que foram até Corinto para pregar judaísmo, pregar a lei, guardar a lei, outras filosofias. E esses que foram lá foram muito bem recebidos pelos irmãos em Corinto. E Paulo, ele fazia de tudo para não ser pesado aos irmãos, inclusive financeiramente. Ele chegava humilde, procurando não dar despesa para os irmãos. Pelo contrário, os da Macedônia estavam suprindo. A igreja de Filipos supria a necessidade dele em Corinto também. Então ele procurou ser humilde, não gastar o dinheiro dos coríntios. Só que esses outros apóstolos foram com pompa, bem recebidos, né? Exigiram tratamento especial e coisas assim. E Paulo, irmão Paulo, ficou indignado. Afinal de contas, aquilo era o fruto do seu trabalho. Se em outro lugar ele não era apóstolo, em Corinto ele era apóstolo. Ele levantou aquela igreja. Ele tinha toda a razão, irmão, de ficar indignado. Então vamos ver um pouquinho a sua indignação. Ó Senhor Jesus. Eu vou só poder ler alguma coisa com vocês, né? No capítulo 11, por exemplo. Capítulo 11. Versículo 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais algum espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado,
a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Essa palavra tais é além da medida. Grandemente, podemos usar uma palavra até irônica, esses aí são super apóstolos. Paulo usou quase que esse termo. Esses tais, esses são super apóstolos, vocês tratam tão bem eles. Embora seja falto no falar, isso mostra que Paulo, na presença física, ele não tinha tanta eloquência. Seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anuncio o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, a Macedônia, as igrejas da Macedônia mandou dinheiro para ele. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não recorri a vocês, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, e me guardarei de você pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Ele não estava indignado? Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Eles vieram e quiseram fazer iguais a nós. Pois os tais são falsos apóstolos. Olha, agora ele pegou pesado. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Vou ler mais um pouquinho. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Toda vez se eu pensais, recebei-me como insensato, para que também eu me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E, posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos e boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Isso mostra que esses falsos apóstolos eram hebreus. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Não vou ler mais, não vou ler mais. É só para vocês saberem como estavam em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, na sua terceira viagem, isso foi no ano aproximado de anos 60 depois de Cristo. 4 anos depois, Paulo escreveu Filipenses. 4 anos. 4 anos. Olha que diferença. Olha que diferença. Vamos ler Filipenses. Você não vê essa indignação, tá? Ele diz assim, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, esses 3 versículos referem a todo o processo que ele passou. Dizem que ele foi preso em Jerusalém, quase morto no final da sua terceira viagem.
pelos judeus que vieram da Ásia, fizeram um tumulto, mas quiseram matar mesmo, fisicamente, a Paulo. Paulo foi literalmente salvo pelo comandante da guarda, Cláudio Lísias, e foi levado para Cesareia. Vocês sabem da história. E durante esses 2 anos em Cesareia, irmãos, ele vivia entre a cruz e a espada. Ele vivia tenso. Qualquer hora, os judeus podiam convencer o governante a levá-lo de volta para Jerusalém e armar uma emboscada e matá-lo. Quer dizer, a vida dele estava, nesses 2 anos, sempre em risco. E no fim ele apelou para o César. E a viagem para Roma, irmãos, ele foi na pior qualidade de um prisioneiro, debaixo de um centurião. Irmãos, mas por causa do naufrágio, de tudo que aconteceu, Deus era com ele. Ele se tornou aquele que mais sobressaiu. Ele reinou sobre toda a situação. Quando o navio foi parar na ilha de Malta, ele curou o pai do chefe da ilha, e muitos enfermos vieram para ser curado. Foi picado numa cobra e não morreu. Irmãos, tudo isso e tudo isso na presença das guardas, da guarda pretoriana que estavam ali, o centurião. Isso quando ele chegou em Roma, irmãos, ele já entrou em Roma com uma posição totalmente de honra e de respeito. Todos os demais prisioneiros foram entregues para um general. Somente ele, foi permitido alugar uma casa, e um guarda ficaria de guarda juntamente com ele nessa casa alugada. Irmãos, toda a presença de Deus com esse homem se tornou conhecida da guarda pretoriana. O testemunho dele correu a fama dele correu por toda Roma. Por isso, irmãos, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo que eu e você passamos, irmão, tem que produzir efeito para o progresso do Evangelho. Eu estou contando a história, acho que no sábado à tarde eu falei um pouquinho mais detalhado, tá? Olha só a partir do versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, que são os mesmos, no mesmo princípio de 2 Coríntios, tá? Por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Irmãos, alguém tem que defender o Evangelho. Alguém tem que colocar, a nossa linha de condução dentro do escopo da economia de Deus. Não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, não é? Aí vem qualquer vem falar qualquer coisa. Quem tem orelha mole vai atrás dessas boas conversas. Não podemos nos deixar levar por todo o vento de doutrina. Por isso precisamos crescer, certo? Então, onde estou? Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles querem provocar mais sofrimento a mim. Pregam por discórdia, pregam insinceramente. Todavia, que importa? Ele poderia ter reagido da mesma maneira que reagiu 4 anos atrás. Mas a humanidade elevada de Jesus foi incorporada mais nele. Ele estava mais maduro para lidar com essa situação. Ele não desabafou, não falou, não é isso? Não quer dizer que ele tolerasse aquilo, não. Não é que ele tolerasse aquilo. Tanto que não tolera, que ele falou no versículo 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento correto, e em toda percepção, todo discernimento. Vocês precisam ter discernimento, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O que importa é o fruto da justiça. Tem um tipo de pregação, tem outro tipo de pregação. Um tipo de pregação na economia de Deus produz fruto da justiça. As outras pregações não produzem fruto de justiça. E não vai levar você um dia estar de pé diante do tribunal de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmão, versículo 18. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto
me regozijarei? Sim, sempre me regozijarei. Irmãos, Paulo estava liberto da situação. Isso significa, irmãos, que Paulo entrou no descanso. Vocês perceberam ou não? Ele entrou na boa terra, enfrentando essa dificuldade tamanha, grande. Ele não podia pessoalmente lidar com a situação porque ele estava em Roma, mas, irmãos, ele estava em descanso. Também com isso me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei. Por quê? Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, eu preciso de súplica dos irmãos, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Que é a provisão do Espírito de Jesus Cristo agora? Depois de tudo que eu falei para vocês, esse Espírito de Jesus Cristo refere-se principalmente à provisão da humanidade elevada, que está no esplêndido de Jesus Cristo, nas entranhas. Ajudou, irmãos, foi incorporada essa humanidade nele. Aí ele teve a libertação, me redundará em libertação, em liberdade, em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. O que é isso, em nada serei envergonhado? Se você não entendesse o contexto histórico, você não saberia o que está falando. Em nada serei envergonhado é que nessa hora, se ele voltasse a reagir como 4 anos atrás, ele seria envergonhado. As pessoas vão dizer, ele não amadureceu nada. Mas, irmãos, ele não foi envergonhado, porque a humanidade de Jesus foi incorporada nele. Vocês estão percebendo as duas alternativas de você receber ajuda da humanidade elevada de Jesus? Uma, irmãos, é buscar socorro, que você vai precisar buscar sempre. Mas, irmãos, a outra é permitir que no dia a dia as coisas vão sendo, a humanidade de Jesus seja incorporada em você por meio das tribulações, perseverança, experiência e esperança. Amém? Eu quero ver daqui a 4 anos. Quando eu voltar aqui daqui a 4 anos, vocês ainda vão estar rodando no deserto? Ou vocês já estão no descanso? Maduros para lidar com a situação. O Senhor poderá usar muito vocês. Aqui fala, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Essa alma transformada, essa humanidade elevada, irmão, está sendo vivida no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, é um viver que nós ganhamos as pessoas. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se o viver já é Cristo, irmão, já alcancei a boa terra. Se o morrer é lucro. Amém, irmãos? Entretanto, se eu viver na carne traz surto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Claro, se Paulo, depois de maduro, ficar, é por causa da igreja, como o irmão Dong fez conosco, não é isso? Ó Senhor Jesus. Bom, eu não tenho tempo, tem que terminar com o tema, né? Com o título aqui, né? Vamos lá, capítulo 2, Filipenses, versículo 19. Mas vocês entenderam, não é isso? Precisamos de um trabalho mais consistente na nossa vida espiritual. A salvação da alma, irmãos, não é só buscar no pronto-socorro ajuda. Precisamos aproveitar cada dia, deixar o Senhor nos amadurecer, comendo alimento sólido, não é isso? Que o Senhor possa mudar intrinsecamente a nossa pessoa de dentro para fora. De modo, irmãos, que daqui a 4 anos, isso não é coisa de daqui a uma semana, daqui a 4 anos você vai se encontrar na situação de Paulo, eu espero. E o Senhor poderá nos usar muito maior, muito grandemente entre nós. Bom, capítulo 2, versículo 19. Esperam, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, porque todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, essa questão de maturidade é tão difícil de se enxergar,
Por isso que eu temo que nesses 2 dias, eu não sei quantas pessoas realmente vão entrar nisso. Mas é preciso, irmãos, ruminar. É necessário a gente levar a sério e aplicar essa palavra. Porque muitos vão ouvir e vai ficar tudo muito na superficialidade. E pouca coisa vai acontecer. Por isso, irmãos, vamos pedir para o Senhor que tenhamos consistência na prática dessas palavras. Por quê? Porque para Paulo encontrar um cooperador dele que tenha de igual sentimento a ele, que sinceramente cuida dos interesses da igreja, dos irmãos, estava difícil achar. Você já pensou? Já pensou que nós temos vários cooperadores ao nosso redor, mas na hora que você quer pôr uma direção, você descobre que não tem muitos que realmente cuidem dos interesses dos irmãos. Por quê? Isso tudo é por falta de crescimento, não é nem porque não quer. E quando nós falamos, irmãos, do nosso crescimento espiritual, alguns podem estar buscando espiritualidade em coisas erradas. Como no passado, alguns buscavam muito ele ser o espiritual. Irmão, não existe uma pessoa buscar espiritualidade para ele ser espiritual. Senão, irmãos, é na economia de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para edificar a igreja, edificação da igreja. Quem busca sua espiritualidade não edifica a igreja, não tem preocupação com a igreja, não tem preocupação com outras pessoas, irmão, na verdade nunca vai alcançar a espiritualidade. Não é? Tem outros que buscam santidade, são da linha da santidade. Não, tem que manter puro, testemunho. Isso aqui está errado, aqui está errado, isso é manchado, testemunho daí. Quem é que é puro totalmente? Conceitos moralistas. Mas isso não quer dizer que a gente vai tolerar pecado, não. Mas, irmãos, não é na sua humanidade natural. Os irmãos entendem? A verdadeira preocupação, irmãos, de quem serve a Deus, deve ser a igreja. Você tem que estar em último lugar. Primeiro é a igreja. Como ontem eu disse, não existe um serviço aceitável diante de Deus na igreja se não houver um sacrifício de si. Se não houver um martírio de si, de você arriscar a sua própria vida da alma, a libação. Graças a Deus, irmãos, com crescimento de vida, tudo isso vai vir. No entanto, quando Paulo precisava que alguém fosse para Filipos, pudesse traduzir o seu sentimento para ajudar os Filipos, ele não achou quase ninguém. Só tinha Timóteo. Muitos deles não cuidam do interesse de Cristo Jesus, cuidam só deles. Tanto é que depois você viu Demas em 2 Timóteo, foi amar o mundo, outro se afastou. Por quê? Porque não havia muita gente. Irmãos, se nós queremos avançar como igreja e ser útil na mão do Senhor e trazer o Senhor de volta, nós precisamos ter mais consistência. Para ter mais consistência, nós precisamos de cooperadores verdadeiros que tenham o mesmo sentimento. Você sabe que essa palavra de igual sentimento, essa palavra é isopsukos. Iso é igual, né? Quem conhece na geometria, triângulo isósceles. O que é triângulo isósceles? Os dois lados são iguais. Isósceles, iso é igual. Iso, alma, mesma alma. Isopsico, isopsicos, né? Então, a mesma alma. Ninguém eu tenho de igual alma comigo que sinceramente cuide dos vossos interesses. Irmãos, o Senhor vai ter que trabalhar muito em nós, buscando crescimento de vida, buscando salvação da alma, mais humanidade de Jesus entre nós, de tal maneira, irmãos, quem é que, quando o líder da obra tem um sentimento que vem de Deus, todos os demais cooperadores são de igual alma, isso nós vamos conseguir fazer muita coisa, nós vamos ter impacto. Se a hora que vem uma direção, você tem uma opinião, ele tem outra opinião, nós somos dispersos na ideia, irmãos, nós vamos perder muita força, nós vamos ficar fracos para executar, principalmente nesse final do século. Irmão, muita coisa vai acontecer, o Senhor precisa de uma igreja forte.
Nós precisamos ter cooperadores que são mesma alma. Por isso, irmãos, isso vem com a maturidade, não vem só de falar. Portanto, ó Senhor Jesus, este com efeito é isso, né? E conheceis o seu caráter provado, e serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Versículo 22. Conheceis o seu caráter provado. Essa palavra provado pode ser traduzida também para provado, aprovado e de valor confirmado. Então já é alguém testado, provado, aprovado e de valor comprovado. E ele serviu comigo como filho ao Pai. Então era totalmente um com Paulo. Este com efeito é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Epafrodito era cooperador de Paulo, companheiro de lutas de Paulo, mas por outro lado, vosso mensageiro. Sabe o que é essa palavra mensageiro? É apóstolo. O enviado de vocês. Enviado de vocês e o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Esse auxiliar, irmãos, é aquele que faz um serviço sacerdotal. Então Epafrodito foi enviado da parte dos filipenses para ser um apóstolo deles e para auxiliar, para fazer um serviço sacerdotal a serviço do Evangelho, a serviço de Paulo. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse dar a própria vida, essa vida é vida psique, não é vida corpo, não é física. Se você estiver disposto, irmãos, a dar sua vida da alma para servir ao Senhor, servir aos irmãos, por causa do encargo, muitos podem descansar domingo à tarde. Você não pode. Você tem coisa para fazer, arranjos para fazer. Outros, no feriado, podem viajar, passear na praia, mas você não pode porque você tem coisa para fazer. Irmãos, isso é dar a sua vida psique. Se você tem esse espírito, irmãos, eu não quero dizer que você não tenha horas de lazer, não possa ter, sabe? Não é isso que eu estou me referindo. Mas, irmãos, quando a nossa dedicação tem que ser integral para o Senhor, principalmente dos interesses da igreja, dos irmãos. Irmãos, imagina só se a gente conseguir chegar a esse nível. Como não será daqui a 4 anos? Eu estou esperando muito daqui a 4 anos, viu? Nós vamos atingir um nível de maturidade. Deus vai poder nos fazer muita coisa por meio de nós. Só que daqui para lá, irmão, tem muita coisa para fazer, né? E terminamos o capítulo 2, finalmente, irmão. Não conseguia terminar esse capítulo 2, Filipenses. Ó Senhor Jesus, eu estou muito alegre. Ainda vou ler de novo para vocês Romanos 11:33. Dá para cantar aqui, não? Dá para cantar? O pessoal de música pode se preparar? 11:33. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ficar de pé? Amém.